Jornal do Brasil. Você por dentro da notícia. Aconteceu. É notícia. É Jornal do Brasil. Um grande abraço para você que está ligado com a gente. Sexta-feira, 20 de agosto de 2021. De imediato vamos às manchetes do programa de hoje. Renda insuficiente para 7 em cada 10 famílias chegarem ao fim do mês, indica a IBGE. Dono da Precisa se nega a responder perguntas na CPI da pandemia. Deputados aprovam regime diferenciado para assassinos de policial. Governo antecipa para agosto entrega de 3,9 milhões de doses de vacinas contra a Covid. Estes e outros destaques a partir de agora no Jornal do Brasil, que está começando. Os rendimentos recebidos por 72% das famílias brasileiras são insuficientes para arcar, melhor dizendo, com as despesas mensais, de acordo com informações divulgadas na quinta-feira pela POF, Pesquisa de Orçamentos Familiares do IBGE. Conforme o estudo, referente aos anos de 2018 e 2019, 14,1% vivem em famílias que relataram muita dificuldade para sobreviver com a renda recebida e 58,3% disseram ter dificuldade. Por outro lado, 26,5% atravessam o mês com facilidade, somente 1,1% tem muita facilidade. De acordo com o IBGE, a insuficiência mencionada envolve o poder de arcar com bens essenciais para a sobrevivência, tais como alimentação e habitação, ou para a cesta de itens não essenciais mais desejados, como itens de lazer. Segundo a pesquisa, os 40% com menores rendimentos mensais relataram mais insatisfação com a renda do que os 10% com maiores ganhos. Para o grupo de menor rendimento da distribuição, o baixo grau de satisfação com a renda familiar pode indicar que há necessidades básicas insatisfeitas, como alimentação e habitação adequada, avalia a POF. As famílias de pessoas de referência de cor preta e parda reportaram um maior nível de insatisfação com a renda mensal, 44,4%. Para 9,7%, há muita dificuldade para atravessar o mês e 34,7% tiveram alguma dificuldade. Já entre os brancos, 27% relatam ter entraves financeiros com os recebíveis. Quando se observa a partir do sexo da pessoa de referência familiar, a POV aponta que a proporção de pessoas em famílias que avaliaram com muita dificuldade praticamente não variou entre os grupos, sendo 7% tanto para os lares liderados por homens quanto os por mulheres. No entanto, há uma grande diferença quando se avaliou sua condição de passar o mês com um rendimento total, melhor dizendo, familiar, com facilidade. Entre as famílias com pessoa de referência do sexo masculino, a proporção foi de 17,5%, enquanto as lideradas por mulheres foi 9%. Esta diferença pode ser tanto por critérios objetivos como renda per capita mais baixa. Para famílias com pessoas de referência que eram mulheres, como subjetivos, preferências de bem e consumos distintos, avalia o IBGE. A pesquisa mostra ainda que 95,6 milhões de pessoas, 46,2% das famílias, atrasaram os pagamentos de compromissos como aluguel ou prestação do imóvel, contas de água, luz ou gás e também prestações de algum bem ou serviço adquirido no período dos 12 meses pesquisados. Jornal do Brasil. Eu sou o Anderson Dilkin, agradeço você pela companhia nesta sexta-feira. E olha, um dos depoimentos mais aguardados pelos senadores que integram a cúpula da Comissão Parlamentar de Inquérito, CPI, da pandemia do Senado, o dono da Precisa Medicamentos, Francisco Maximiano, acabou sem o efeito esperado ontem. Diante dos parlamentares, depois de 4 tentativas de ouvi-lo na CPI, o empresário se recusou a afirmar o compromisso de falar a verdade e abriu mão de usar os 15 minutos iniciais, antes de começarem as perguntas dos senadores. Amparado por um habeas corpus concedido pela ministra Rosa Weber do Supremo Tribunal Federal, o empresário seguiu a estratégia usada na quarta-feira pelo advogado da Precisa Medicamentos, Túlio Silveira, e apontou por exercer seu direito constitucional, melhor dizendo, de ficar em silêncio. Na reunião, o empresário disse que o contrato de compra da vacina indiana Covaxin, produzida pelo laboratório Bharat Biotech, envolvia 20 milhões de doses a $15 por unidade. Perguntado pelo relator da CPI, Renan Calheiros,
Calheiros, do MDB de Alagoas, sobre o motivo de valor da Covaxin ser cerca de 50% mais alto do que as outras vacinas adquiridas pelo Ministério da Saúde, o empresário disse que não foi o responsável pela precificação. Quem determina o preço de vendas da vacina não é Precisa, mas sim a Bharat Biotech. É uma política internacional de preços e nós conseguimos que ela fosse praticada no seu piso para o governo brasileiro com fretes seguros e todas as despesas envolvidas, argumentou Maximiano. Renan Calheiros lembrou que documentos do Itamaraty obtidos pela comissão estimam outros valores bem inferiores aos $15 cobrados pela pesquisa, ou pela Precisa, melhor dizendo, ao Ministério da Saúde na negociação. Entre as poucas perguntas que concordou em responder, Maximiano confirmou ao relator do colegiado que conhece o líder do governo na Câmara, Ricardo Barros. O sócio da Precisa também reconheceu que a emenda apresentada pelo deputado para a inclusão da Agência Sanitária Indiana na medida provisória, convertida na Lei 14.124 de 2021, era de interesse da empresa. Apesar disso, o empresário disse que não tratou sobre o assunto com Barros. Ao longo do depoimento, Francisco Maximiano foi alertado diversas vezes por senadores por abusar do direito de ficar calado. Vice-presidente do colegiado, Randolfo Rodrigues, do Rede de Amapá, chegou a pedir a suspensão da reunião para nova consulta ao Supremo Tribunal Federal sobre os limites do habeas corpus concedido ao depoente, mas foi convencido que não seria uma boa estratégia por outros senadores de oposição. De acordo com o embargo declaratório sobre essa questão, já expedido pelo presidente do STF, Luiz Fux, cabe ao presidente da CPI, o senador Omar Aziz, a subjetividade para decidir o que deve ou não ser respondido pelo depoente, respeitando o limite do que possa incriminá-lo. Na avaliação da senadora Soraya Tronic, PSL do Mato Grosso do Sul, a decisão de Fux abre margem para dar voz de prisão para a testemunha que abuse do direito de ficar calado por crime de falso testemunho. Jornal do Brasil. Vamos nós seguindo com o Jornal do Brasil nesta sexta-feira. Obrigado pela companhia de todos. A Câmara dos Deputados aprovou ontem projeto de lei que prevê a punição em regime disciplinar diferenciado de condenados por crime de assassinato a policiais ou militares no exercício da função ou em decorrência dela. A matéria segue para o Senado. Segundo a Lei de Execução Penal, o regime disciplinar diferenciado tem duração máxima de 360 dias e consiste na permanência do presidiário em cela individual com limitações ao direito de visita e do direito de saída da cela. O projeto inclui crimes praticados ou tentados, inclusive contra cônjuge ou parente, melhor dizendo, com sanguíneo até 3º grau, e em razão dessa condição. A regra se aplica mesmo a presos provisórios. A pena qualificada para esse tipo de crime é de reclusão de 12 a 30 anos. É parte da estratégia do crime organizado de minar a resistência do Estado e entre os bandidos é motivo de comemoração e ascensão da liderança da organização criminosa. Por isto, a legislação precisa instrumentalizar o Estado de forma a neutralizar estes criminosos e as ações por eles praticadas, afirmou o relator deputado subtenente Gonzaga, do PDT de Minas Gerais. O texto determina ainda que esses presos sejam preferencialmente encaminhados para presídio federal. Nesses casos, o juiz da execução ou da decretação da prisão provisória deverá solicitar ao Departamento Penitenciário Nacional do Ministério da Justiça a reserva de vaga em estabelecimento federal. A matéria prevê também que durante o tempo de cumprimento de pena sob esse regime, o preso não poderá progredir de regime ou obter o livramento condicional. Para a líder do PSOL, deputada Talíria Petroni, Rio de Janeiro, a proposta deveria ser mais discutida e esclarecer os impactos da medida na lotação dos presídios federais. Jornal do Brasil. Seguimos no seu rádio com o Jornal do Brasil. Muito obrigado pela sua audiência, onde quer que você esteja. Boa sexta, bom fim de semana. O Ministério da Saúde informou ontem que conseguiu antecipar a chegada de mais 3,9 milhões de doses de vacina para o mês de agosto. Com a nova previsão de entregas, o mês deve fechar com 68,8 milhões de doses disponibilizadas para a população. Por conta da antecipação, a expectativa é que os laboratórios entreguem 62,6 milhões de vacinas no mês de setembro. De acordo com a pasta, serão 131,4 milhões de doses em 2 meses. A medida faz parte do empenho do governo em vacinar toda a população adulta com pelo menos uma dose até o fim de setembro. Até o momento, 207,4 milhões de doses foram entregues ou estão em processo de distribuição aos estados e municípios. Dessas, 172,9 milhões já foram aplicadas, sendo 119 milhões de primeira dose e 52,9 de segunda dose ou dose única da vacina. O andamento da vacinação pode ser conferido na plataforma Localiza SUS, atualizado diariamente. Então, vamos aguardar, né? Vamos falar de esporte!
Agora, no Jornal do Brasil, Placar Esportivo. E olha, os jogadores do Paraná se recusaram a treinar ontem na Vila Capanema por conta dos salários atrasados. O elenco paranista decidiu fazer este protesto para mostrar o descontentamento com a direção. Os atletas então se reuniram com dirigentes do clube e também da empresa que terceirizou o departamento de futebol para cobrar explicações. A informação foi divulgada pela rádio Banda B. O atraso salarial varia em relação aos jogadores de quem chegou para a Série C, que tem 1 mês de atraso, enquanto os remanescentes do estadual 2 meses de direitos e imagens e 2 em carteira. Já os funcionários variam de 3 a 4 meses. E o Atlético está nas semifinais da Sul-Americana. O Furacão reverteu a desvantagem do jogo de ida, venceu de virada por 4-2 a LDU e conseguiu a classificação. A Marília abriu o placar para os equatorianos, Richard fez 2 e virou, e Júlio deixou tudo igual no primeiro tempo. Na segunda etapa, Bissoli fez 2 gols, um deles de pênalti, e garantiu a vitória do rubro-negro. Na semifinal, tem Peñarol, a ida será fora 22 de setembro e a volta na Baixada dia 29. O time uruguaio passou pelo Sporting Cristal com 2 vitórias, 3-1 fora, 1-0 em casa. Nesta sexta-feira tem PSG em campo. O time de Neymar e Messi joga às 4 da tarde, horário de Brasília, contra o Brest. Mas os 2 citados há pouco ainda não estarão em campo. O técnico Thomas Tuchel falou ontem que ainda não os relacionou e vai ter calma com os jogadores. Fica por aqui o Placar Esportivo e o Jornal do Brasil. Bom fim de semana a todos. Você ouviu Jornal do Brasil.